Graça e a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos, para aqueles que nos ouvem na mídia social. É um prazer muito grande estarmos nessa manhã, podendo mais uma vez adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Filipenses. Deixa eu me achar aqui. Isso. Filipenses capítulo 1. Nós vamos estar lendo os versículos de número 1 ao 11º. Amém, irmãos? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, da terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda a percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. O pastor já orou. Essa epístola, escrita por Paulo aproximadamente no ano 60, 62, feita na primeira prisão de Paulo em Roma, uma igreja que foi fundada após a segunda viagem missionária de Paulo, né? Nós temos visto isso às quarta-feiras, no ano aproximadamente 50. Paulo, junto com seus companheiros, né, a visitaram também na terceira viagem missionária, né, aproximadamente no ano 56 depois de Cristo, Atos capítulo 20. Não há como a gente precisar o período, o tempo de convívio de Paulo com aqueles irmãos. Mas ele, Paulo, demonstra toda a sua gratidão por aqueles irmãos que foram participantes em sua obra missionária. É uma epístola cheia de instrução para a vida cristã. Eu quero não fazer uso de todos os versículos que eu acabei de ler, 1 ao 11, mas eu quero enfatizar o versículo 7, que diz assim: justo é que assim eu pense de todos vós. Ou seja, quero fazer uso dessa fala de Paulo para expressar a minha gratidão a essa igreja, pastor Sandro, aos líderes, a todos os demais irmãos, pelo meu sustento e apoio para comigo no trabalho que nós estamos realizando ali em Gleba B. Tínhamos uma rotina muito intensa em Gleba, domingo, terças, quintas, às vezes sábados, domingo, ou seja, cultos, visitas, né, estudos, discipulado, manutenção, né, coisas que nós estamos impedidos devido à questão da pandemia, mas somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus pela participação, cooperação dos irmãos. Já estamos com piso, né, onde o ambiente realmente mais nos favorece. Já temos os recursos para a aquisição do rodapé. Temos já 40 barricas de massa
que foi nos doado, precisamos arregaçar a manga para aplicá-la na parede, e temos também promessa da tinta, ou seja, estamos trabalhando para que a igreja, né, seja um local onde a gente se sinta mais à vontade, mas a questão maior é a presença de Deus, e para isso nós temos que nos preparar no nosso dia a dia. Voltamos à epístola, né, nós vemos Paulo fazendo uma das suas considerações, que nessa manhã eu gostaria de estar refletindo com alguns irmãos. Nós vamos estar refletindo a respeito de toda a epístola, no capítulo 1º, 2º, 3º e no último capítulo. No primeiro capítulo, nós gostaríamos de frisar algo que Paulo disse, que nos chama a atenção nessa manhã. Versículo 9. E também faço esta oração. Ou seja, Paulo, além de orar, algo que ele fazia com muita constância, ele tinha em mente, ele tinha um desejo, que aquela igreja aumentasse mais e mais esse amor para com Cristo. E ele disse que esse amor iria se desenvolver em pleno conhecimento e em toda a percepção, ou seja, significam algo espiritual no coração, algo que traz o entendimento completo. Não se trata simplesmente do intelecto, como o pastor Sandro tem frisado tudo nas quarta-feiras, né? A razão de estarmos aqui às quarta-feiras, para aprender, para que a gente possa mais amar a esse Deus, mais obedecê-lo e mais adorá-lo. E Paulo tinha isso em mente, que aqueles irmãos precisavam continuar desenvolvendo esse sentimento para com aquele Deus que é todo-poderoso, que o havia tirado das trevas do lamaçal do pecado. E isso fazendo, eles iriam com certeza ter e entender as coisas excelentes, que com certeza o reino de Deus está e nos oferece. A Bíblia diz que no versículo 10, ele vai dizer que sede sinceros para provardes as coisas excelentes, sede sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E com o resultado disso, ele vai dizer no versículo 11, para a glória e louvor do nosso Deus. Toda a nossa atividade, Paulo diz que tudo que fizermos, seja em palavras, seja em obra, qualquer atitude, tem que redundar para o louvor e para a glória do nosso Deus. A segunda consideração, eu queria que os irmãos nos acompanhassem, o capítulo 2, vamos estar lendo o versículo 12, gostei muito dessa expressão, porque Paulo vai dizer assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ou seja, Paulo, com certeza, conhecia irmão por irmão ali. É muito impressionante, irmãos, que no século 21, surgiu uma nova modalidade na igreja cristã. Muita gente boa de tempo. Graças a Deus, isso não acontece aqui na segunda igreja. O cara sempre frisa, né, e sempre falou, cuidado com aquilo que você faz para Deus, que não o agrada. Muita gente, como diz Paulo, que a preocupação deles, que assim como ele entendia que na sua presença muitos obedeciam, ele também entendia que na sua ausência, ou seja, eles também deveriam obedecer a Deus. Tem muita gente pisando na bola após essa paralisação. Vida cristã não se limita às vindas e vindas à igreja. Vida cristã é algo que nós temos que evidenciar e vivenciar todos os nossos dias. Ao amanhecer, nós temos que ter a nossa mente voltada para aquilo que o Senhor tem estabelecido, como o Salmo 1 que diz que nós devemos meditar na sua lei de dia e de noite. Então a recomendação do apóstolo é que essa presença dele ou ausência dele não deveria mudar em nada o relacionamento daqueles irmãos para com Deus. E esse relacionamento deve ser desenvolvido
Pois ele vai dizer assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, como um vulcão que está em plena erupção, essa deve ser a minha e a sua vida como crente. Porque há algo que precisa ser desenvolvido em nós. Há um agente sobrenatural em mim, em você, em cada um de nós. Amém, irmãos? Nós não podemos ser, né, a mesma coisa que éramos outrora. Deixa eu me localizar aqui, porque nessas passadas aqui a gente acaba voltando aos princípios da quarta-feira. Nosso pastor sempre foi: antes, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Não é possível, irmãos, que diante de tanto ensinamento ministrado nessa igreja, eu permaneça a mesma coisa. Em casa, no trabalho, na escola, em nosso relacionamento, tem que haver uma transformação radical, porque sabemos que, embora não sejamos perfeitos, mas temos que desenvolver a nossa salvação, e isso tem que ser com temor e com tremor. Tem que haver respeito, tem que haver reverência, tem que haver santidade, para aqueles que um dia tiveram suas vidas mudadas, as suas vidas transformadas. E por quê? Diz Paulo, é Ele Deus, é Ele que efetua esse agir dEle, sobrenatural, em nossas vidas. É Ele que é o comandante. E quando nós perdemos essa percepção, nós agimos de formas equivocadas, como Davi agiu. Nós lembramos bem que Davi agiu, né, de forma que causou a morte de 70.000 homens, quando ele decidiu e pediu a Joabe que fizesse um censo em todo o território de Israel. Aquilo foi uma afronta para com o Senhor, a ponto do Senhor dizer para ele, através de seu profeta: escolhe 3 coisas, para que eu não venha passar a mão sobre você. Deus não há de passar a mão sobre os nossos erros, que nós precisamos entender que de Deus não se zomba. Tudo aquilo que nós semearmos, ou seja, o homem semear, né, nós vamos colher. Essa foi a minha segunda consideração. A terceira consideração, nós gostaríamos de refletir a respeito de algo que Paulo também disse no capítulo 3. Capítulo 3, a gente vai ver Paulo com uma preocupação muito grande. No versículo 13 ele vai dizer: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha um alvo. Paulo tinha convicção do seu chamado, da sua vocação. E cada um de nós também temos que ter essa percepção. Nós temos um alvo. Nós temos que buscar, dia após dia, sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. E para isso, nós precisamos andar em novidade de vida. Para isso, nós precisamos esquecer das coisas que ficam para trás. Quantos erros, irmãos, que se nós ficamos lembrando, trazendo a nossa memória, com certeza, há de fazer com que a gente venha se paralisar. Mas Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. João vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, primeira epístola, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça.
Paulo tinha isso em mente, irmãos. Ele não ficava olhando para os erros do passado. Quando ele começa o capítulo 3, ele começa a ter a preocupação de que aquela igreja de Filipenses não se deixasse influenciar pelos falsos, ou seja, acautelai-vos, versículo 2, dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos falsos da circuncisão, ou seja, aqueles que estavam ali tentando de forma que aquela igreja pudesse ser eliminada por esses maus costumes. Paulo tinha essa preocupação, e ele enfatizou que a sua justiça, não provinha de si só, provinha de Deus. Versículo 9, ele vai dizer, e ser achado nele, não tendo a justiça própria. Embora ele mostre todas as suas credenciais, dizendo que ele era fariseu, que ele era zeloso, mas ele dizia que, enfatizava que a minha justiça procede de Deus. Cada um de nós, irmãos, Paulo vai dizer, justificado, pois, mediante a fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós temos paz com Deus, isso que deve trazer o regozijo. Hoje, as portas estão abertas para cada um de nós, em qualquer lugar. Assim como Paulo estava aprisionado, naquela prisão domiciliar, ele podia escrever as suas cartas, ele podia orar pelos irmãos. Assim como cada um de nós, que estamos, eu fico pensando a nossa rotina, segunda-feira, por vezes nos cultos lares, terça-feira consagração, terça-feira gleba à noite, quarta-feira no templo, quinta-feira discipulado em gleba, sexta-feira no curso da liderança, sábados em algumas atividades, domingo repleto, mas hoje, embora não tenhamos toda essa liberalidade, mas o céu está aberto, para que a gente continue recebendo do trono da glória de Deus, a sua graça, para que a gente possa continuar usufruindo dessa justiça, que nos possibilita, direcionar a nossa voz. Irmãos, eu creio, que não há coisa tremenda para o ser humano, em saber que esse Deus todo-poderoso, santo, conforme foi louvado aqui, Ele inclina os seus ouvidos para nós. Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele dirige os nossos passos dia após dia. Amém, irmãos? Embora se considerando exemplo, Paulo não confiava na sua carne. Em questão de fé, ele era um homem muito resolvido, Em outras epístolas, ele vai enfatizar, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso. Ele não ficava preso no seu passado. É interessante que quando ele foi se defender, na sua primeira prisão, ele relatou algo da sua vida, que ele era judeu, que ele era zeloso, que mediante esse zelo que ele tinha na lei, ele até participou da morte de Estevão. Mas como o Senhor fez essa aliança com cada um de nós, Jeremias capítulo 31, versículo 31, ele lançou no mar do esquecimento todo o nosso pecado. Quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Paulo não ficou preso porque ele tinha um alvo, ele tinha algo que ele precisava prosseguir, e nós louvamos a Deus que também nós estamos dentro desse alvo, dentro desse objetividade. Nós precisamos crescer para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Qual tem sido a sua meta após essa pandemia passar? Após a descoberta de uma vacina, onde todos nós poderemos, se imunizar, qual é a nossa visão em relação a isso? Irmãos, infelizmente, muitos, estão abrindo mão até mesmo de vir para a casa do Senhor. Quantos bancos vazios que poderiam estar sendo ocupados por pessoas que estão aptas
para louvar ao Senhor, para adorá-lo conforme Ele merece. Paulo se considerava vocacionado. Nós somos aquilo, irmãos, que a Bíblia diz que somos. Nós não podemos, jamais viver uma vida medíocre espiritualmente falando, tendo em vista que o Senhor já nos deu tudo de respeito à vida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3, Paulo vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Talvez aqui nesse mundo nós sejamos considerados um zero à esquerda. Nós louvamos a Deus porque a igreja também do século 21 era abrir os seus horizontes. Na minha década, às vezes a gente se convertia, não se preocupava muito com os estudos, As pessoas ficavam muito voltadas, Jesus vai voltar e eu não preciso estudar, enfim. Hoje, a gente tem aberto a mente dos jovens, eles têm buscado novos horizontes, a gente vê um ministro da justiça como servo de Deus, isso é uma honra, não para a igreja de Cristo aqui no Brasil, mas para a glória de Deus, em saber que Deus levantou um homem temente a Ele, honesto, para fazer com que esse Brasil volte nos trilhos da justiça. Nós somos aquilo que a Bíblia diz, irmãos. Amém, irmãos? Glória a Deus, nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos jamais ficarmos intimidados pelas nossas fraquezas, que acontecem, pelas nossas limitações. Temos que olhar para o alvo, o autor e consumador da nossa fé, e saber que Ele é misericordioso, arregaçar as nossas mangas e trabalhar enquanto é dia, enquanto a noite não vem. Eu já fiz 60 anos. Parecia um jovem que aos 20 anos havia se convertido, mas hoje já estou com 60. 40 anos já de convívio com essa senhora, 38 anos de casamento, e Deus tem nos abençoado, de forma que nós não podemos jamais ser grato a esse Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado em nosso favor. E por último, irmãos, a última consideração, eu queria que você nos acompanhasse no capítulo 4, versículo 4. Paulo vai dizer algo fantástico, tremendo. Como nós poderíamos imaginar que alguém preso pudesse escrever dessa forma, com tanta liberalidade? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Paulo vai dizer em Gálatas que a alegria é fruto do Espírito. Crente tem que evidenciar essa alegria. Nós não podemos jamais deixar de viver uma vida de contentamento, embora nós bebemos águas amargas, embora nós passamos por tribulações, por dificuldades, mas nós sabemos que o nosso nome está escrito no céu, e por isso deve ser o motivo da nossa alegria, do nosso contentamento, da nossa presença aqui na casa do Senhor, do nosso trabalho. Eu confesso que não recebi com alegria o cancelamento do Desperta Nordeste, mas temos que atender o protocolo. Mas como é bom, irmãos, se sentir útil no reino. Nessa semana mesmo a gente teve aí o histórico dos 20 projetos, 20 anos, coisas maravilhosas aconteceram durante esses anos de projeto. Coisa maravilhosa, irmãos, acontece em nossas vidas quando nós, de forma voluntária, nos doamos para fazer a obra de Deus. Semana retrasada, nós estávamos levando o Edmar na casa da Bia, Bia? Lá em Mangueira, aqui no 26 de dezembro. Irmãos, para alegria minha, isso até me emociona,
eu vi uma senhora, falei, para o carro aqui, para o carro. Uma senhora que Ciraldo reconhece, se lembra muito bem, né? Eliane, está muito bonita aquela negra, bonita, né? Muito bonita, muito linda aquela irmã. Vera sabe que nós fizemos uma casa para aquela senhora. Ela morava e trabalhava perto do lixão que tinha ali na Mangueira. Ela morava numa casa onde as paredes eram de lona, aquela lona preta que usam muito em concreto, em obra. O telhado, né, era uma telha lá, furreca que colocava. 4 crianças, um especial, e foi para na nossa igreja lá em Mangueira, que aquela pessoa tinha uma necessidade. Eu me lembro que eu casei a Aline em 2006, havia feito dívidas, e a Casa Bahia me mandou embora no mês seguinte. Eu estava literalmente cheio de dívidas, e ainda por cima, a minha rescisão teve um problema sério lá, que eu não aceitei, porque tiraram um valor considerável da minha rescisão, né? Eu trabalhava muito lá, tinha uma carga horária muito pesada, a gente trabalhava no estoque, fiquei 4 anos lá, e quando foram me pagar, e descontaram um valor, que na verdade foi uma injustiça, porque eu tinha um banco de hora excelente, mesmo assim naquela época me descontaram mais de R$100, e eu fui homologado e falei assim, eu não concordo com essa atitude, e aquilo passou ainda meses e meses, e diante daquela situação eu fiquei pensando, Senhor, e agora, o que vamos fazer? Mas o que Deus queria era me deixar em casa, e foi nesse período que a gente pegou a casa daquela mulher, né, Ciraldo? Eu, Ciraldo, Gelson e alguns irmãos, e levantamos aquela casa, demos àquela mulher uma casa muito boa, com azulejo até no teto, no banheiro, telhados de cera de 6 milímetros, enfim, nós fizemos uma inauguração, convidamos aqui, não sei se os irmãos mais antigos da segunda igreja tiveram naquela ocasião, foi algo por excelente. E essa alegria, irmãos, ela deve nos contagiar, porque, como diz Paulo em 1 Coríntios, que é justamente, estou dando horário, né? Que é justamente o moto da união feminina, sede firmes e constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é em vão. Irmão, além do nosso nome escrito no céu, nós temos uma presença bendita do Espírito Santo em nossas vidas. Maior, já diz João, é o que está em nós, do que o que está no mundo. E isso deve incendiar o nosso viver diário. Porque o sobrenatural que está em nós nos possibilita ter dons. Algo que a igreja desse século não tem enfatizado mais. Nós precisamos, como servos de Deus, buscar os dons espirituais, para que a gente possa ter discernimento, para que a gente possa ter poder e autoridade espiritual, para que jamais possamos viver uma vida sem sentido, porque nós fomos preparados para isso. Deus nos tirou das trevas. Estamos aqui, né? Todas as normas foram estabelecidas. Estamos aqui com máscara, estamos com gel, estamos com distanciamento, mas nós sabemos que a vinda à casa do Senhor deve, acima de tudo, ser como o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Semana passada, eu estava saindo com a Vera, por volta das
quase 3 a 4 horas da tarde. E nós sabemos, irmãos, que o Brasil, um país, né, laico, que nos dá liberdade de culto. Nós temos o nosso templo. Nós pagamos, e às vezes até caro, para mantê-lo. E quando eu saí do portão, eu percebi um carro, né, pessoas com característica apropriada para fazer despacho. Alguns sabem que eu moro ali próximo ao cemitério de São Francisco Xavier. E já existe ali uma ave de mais de 15 a 20 dias que está ali se deteriorando, causando um mau cheiro. Então eu falei com a Vera, Vera, segura um pouquinho, né? Eu estava com a minha cunhada, com o meu concunhado, segura um pouquinho, eu vou para a esquina. Aí fui para a esquina e fiquei, como cidadão, eu tenho direito, né? Porque eu sou morador do bairro, não há como a gente aceitar, né, as pessoas virem depositarem coisas em frente ao seu portão. Aí eu fiquei parado e orando ao Senhor, pedindo a Deus que aquilo ali não acontecesse, e o Senhor nos ouviu, né? Aqueles homens perceberam que algo estava diferente naquele ambiente ali. Não havia liberdade para que eles depositassem, né, o seu despacho numa via pública, no local onde pessoas moram, onde as pessoas transitam, e isso não é o que a Constituição delega. E nós estávamos ali, e aquela pessoa foi embora. Irmãos, perto está o Senhor. Nós temos que vivenciar isso no nosso dia a dia. Deus está conosco. Nós não precisamos estar amedrontados diante dessa pandemia, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, tem o domínio sobre todas as coisas. Os procedimentos, conforme foi bem frisado pelo pastor na quarta-feira, tem que ser feito. Há uma recomendação, há um exemplo que devemos dar, mas acima de tudo, jamais devamos perder esta alegria, porque Paulo, quando começa essa carta, ele não tinha em mente que a sua prisão iria lhe acarretar, né, a perca da sua vida, mas ele dizia que se ele morresse, né, se ele fosse para estar com Cristo, era algo excelente, era algo superior, mas ele tinha uma intenção de ficar na carne, ou seja, ficar livre para poder pregar o Evangelho, como diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse poder, irmãos, está em nós, porque perto está o Senhor. E Paulo cumpriu o seu ministério. E nós precisamos entender que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer que nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos um povo exclusivo do Senhor, mas com algo muito de responsabilidade, para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O mundo precisa ver virtude em nós, irmãos. O mundo precisa ver mudança. Os irmãos sabem, e assim eu vou encerrar a minha fala, que a igreja me sustenta. O que a igreja me sustenta, junto com a renda da minha filha, me possibilita, ou seja, não me enquadra dentro daquilo que foi estabelecido como norma
para que a gente possa receber o auxílio emergencial. Quanta gente, irmãos, famílias, pessoas crentes até, dizendo: você tem direito, Edgar, você tem direito, porque a sua renda não é declarada. E eu dizia para eles: a minha renda não é declarada de forma de governo humano, mas do governo celestial ela é declarada, porque é Ele que sustenta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos guarda. Precisamos viver uma vida autêntica, para que a glória de Deus se manifeste no nosso dia. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Ele possa ter falado aos nossos corações. Obrigado, pastor, por ter nos convidado e ter nos concedido essa oportunidade. Eu sei que é de muita responsabilidade estar diante dos meus mestres aqui, pastor Sandro, que tem me ensinado muito, missionária Carla e tantos outros que têm sido instrumento do Senhor para a edificação das nossas vidas. Curva a sua cabeça, nós vamos agradecer ao Senhor. Nós louvamos o Teu nome, Pai, por esse privilégio tão grande, Senhor, dessa liberdade que o Senhor dá à Tua igreja aqui no Brasil, de podermos termos um ambiente como esse, com toda a liberdade que temos, com a prevenção que foi estabelecida, mas acima de tudo, com o direito que temos de Te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado, Jeová. Obrigado por essa manhã que o Senhor nos concede, de estarmos aqui na Tua igreja, revendo alguns irmãos, mas acima de tudo, podendo, ó Deus, ouvir a Sua voz, através da instrumentalização do Teu Espírito Santo. Abençoa os demais, ó Deus, que estão impossibilitados de estar constantemente em nossas igrejas, que o Senhor os alcance com a Sua graça, com o Seu amor e com a Sua misericórdia, Pai. E aqueles, ó Deus, que estão fracos, muitas das vezes, ó Deus, desapercebido da realidade que há no cristianismo, possam ser visitados pelo Senhor nessa manhã desse dia, para serem despertados, a voltarem, ó Deus, a viver uma vida de intimidade com o Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.